Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Gui Bagestan, sou teu professor de Física e nesse vídeo nós vamos falar sobre força resultante, beleza? Então acompanhe o vídeo até o final. Se você gostar lá no final, deixe teu like. Qualquer dúvida ou comentário que você tenha a fazer, por favor, use o espaço aí embaixo, tá bom? E, obviamente, se você puder, se inscreve aí no canal para ficar ligado sempre que eu postar um novo vídeo de resolução ou de aula para você. Bora lá pro vídeo! Então, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre força resultante e é sempre bom lembrar que força é uma grandeza vetorial, certo? Então, o que isso quer dizer? Que para ela ser completamente representada, né, para eu entender ela completamente, eu preciso saber, além da intensidade dela, né, o quanto vale, eu preciso saber da direção e do sentido que ela assume também. Então, sempre bom relembrar aqui, né, o que é um vetor. Um vetor é um segmento de reta orientado, né? Nada mais, nada menos do que uma flechinha aqui para você, ó, tá? Então isso aqui é um vetor, é uma flecha, tá? E o vetor traz consigo essas três informações. O tamanho dele, tá? O tamanho dele aqui fala sobre o quão intenso é. Então, se eu quisesse representar um vetor que é maior do que esse aqui em intensidade, eu desenharia ele maior do que esse, né? Eu aumentaria ele aqui. Esse aqui eu não vou conseguir aumentar, mas eu posso desenhar um outro aqui embaixo para você, ó. Esse vetor é mais intenso do que o de cima, tá? É mais intenso do que o de cima. Como que eu sei isso? Porque ele é maior, olha o comprimento dele maior, tá? Outra informação que ele me dá é a direção, certo? Então, veja que esse aqui, ó, ele está na direção horizontal. Direção é horizontal, vertical, que seria aqui, né? Você poderia ter também a direção norte-sul, leste-oeste. São sempre retas de suporte que eu analiso para ver qual é a direção em que o meu vetor está, a qual reta ele pertence, né? E, obviamente, ele também me traz o sentido, tá? O sentido é dado por essa setinha aqui. Porque, por exemplo, nessa direção horizontal que ele está, ele pode ter uma orientação apenas para a direita ou para a esquerda, né? Então, a setinha me diz para onde aponta o meu vetor, qual é o sentido dele. Então, nesse caso aqui, é um vetor na horizontal e para a direita, beleza? Então, só para relembrar um pouquinho aqui o que é um vetor. E bora lá, né? Porque eu tenho algumas questões para resolver contigo, então aqui eu tenho uma questão inicial que fala assim: 3 pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,5 newtons. Então veja aqui, ó, ele fala da força que o A faz no B, 0,5 newtons. A força elétrica resultante que age sobre o corpo C tem intensidade de... Vamos lá, então vamos começar do começo, né? Qual foi a primeira informação que ele me deu? A primeira informação que ele me deu é que a força que o A faz no B, não tem nada a ver com o que ele me pediu lá no final, né? É de 0,5 newtons, tá? Essa é a força que o A faz no B. E ele quer saber qual é a força elétrica que eu tenho lá no C, a força resultante elétrica aplicada lá no C. Por quê? Porque não tem só uma força sendo aplicada no C. Cada um desses corpos aqui faz uma força sobre o outro. Então, quer dizer, o C ele está sofrendo a força do A e do B, certo? Eu até poderia, vou até usar aqui essa imagem, né, para a gente botar ela mais no centro aqui, para a gente poder analisar quais são as forças que existem no corpinho C. Então, no corpinho C, o B faz uma força nela. Como ele falou que as três têm cargas elétricas idênticas, todas têm o mesmo sinal. Então, consequentemente, aqui as forças vão ser de repulsão. Então, tem uma força aqui que é exercida pelo meu amigo B, tá? Que é uma força de repulsão nele, e eu vou chamar ela de força que o B faz no C, certo? Eu tenho também uma força que o A faz no C, mas veja que ele está bem mais distante do que o B. Então a força que ele vai fazer é uma força menorzinha aqui, né? Vou fazer aqui uma forcinha um pouquinho menor. Tá aqui ela, ó. Essa é a força, vou fazer a flechinha, a força que o A faz no C, certo? Eu quero saber qual é a força resultante, qual é o somatório de forças que eu tenho aqui.
Tivemos um problema técnico com o microfone aqui, porque eu acabei de dar um soco sem querer e ele caiu, tá? Mas voltamos. Então eu quero saber qual é a força resultante, a resultante das forças, né? O somatório de forças que eu tenho no C. Então, eu vou analisar aqui que essas duas forças, elas têm a mesma direção, as duas estão na horizontal, certo? Então, para fazer um somatório quando as forças têm a mesma direção, ou eu somo essas forças ou eu subtraio uma da outra, né? Nesse caso, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, as duas apontam para o mesmo lado. E aí é só somar, você vai somar o valor das duas, tá? Aqui, se elas tivessem sentidos opostos, ou seja, se uma apontasse para um lado e outra apontasse para o outro, aí você pegaria e faria uma subtração. Pega o valor de uma e subtrai o valor da outra, que aí você vai descobrir quanto que vale a tua força resultante. Pra gente aqui ficou muito mais simples, porque é só somar, tá bom? Então, por onde que eu começo? Por qual que eu começo? Eu acho que o mais fácil aqui é começar pela força maior. Por quê? Porque aí você já consegue eliminar algumas alternativas, tá? Se você começa pela força menor, provavelmente vão sobrar mais alternativas aqui, né, para você ter que decidir entre elas. Então, se você começa pela força maior, você já consegue eliminar. Opa, como eu tenho essa daqui somada com uma outra que é menor, né? Qualquer coisa que for abaixo do valor dessa força maior aqui, que é a força entre o B e o C, eu já consigo eliminar, tá? Então, vamos ver aqui quais são as relações que existem entre a força que o B faz no C e a força que o A faz no B, que é a informação que eu tenho, tá aqui em cima, ó. A força que o A faz no B é 0,5 newtons. Então veja que todas têm a mesma carga, e aí a gente volta para algumas resoluções anteriores, né? Sempre que elas têm a mesma carga, eu só tenho que me preocupar com a diferença que existe entre as situações. Então, a carga do B vezes a carga do C é a mesma coisa que a carga do A vezes a carga do B. A diferença entre elas é a distância, né? Aqui veja que eu tenho uma distância de 0,4 metros e aqui uma distância de 0,1 metros. Então, a distância entre o A e o B é uma distância de 0,4 metros. E a distância entre o B e o C é uma distância de 0,1 metros, ou seja, é uma distância 4 vezes menor. Então, ó, eu posso afirmar que ela é a distância entre o A e o B dividido por 4, ou dividida por 4, né? E aí que mora a mágica. Por quê? Porque tu sabe que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E se ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu consigo fazer aquela relação que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, né? Se a distância diminui, que foi o caso aqui, ela diminuiu, né, 4 vezes, a força aumenta, beleza? A força aumenta. Quantas vezes? O quadrado de quantas vezes a distância diminuiu. Então, se a distância diminuiu 4 vezes, a força aumenta o quadrado de 4, que é 16 vezes. Isso é o aumento da minha força. Minha força vai aumentar 16 vezes. Em relação a quem? Em relação à força que o A fazia no B. Ou seja, eu posso afirmar aqui que a força que a força que o B faz no C, ela é igual a 16 vezes a força, certo? E eu tenho esse valor, vai ser 16 vezes aquele 0,5 newtons que ele me deu lá no início. Ou seja, a força que o B faz no C é igual a 8 newtons. E aí eu já consigo eliminar qualquer valor que seja menor do que o 8. Por quê? Porque eu vou ter ainda que somar esse 8 com a força que o A faz no C. Tá? Então aqui eu já consigo eliminar essa que diz 3, eu já consigo eliminar essa que diz 4, eu já consigo eliminar essa que diz 6 e essa que diz 7. Com certeza, a minha resposta correta aqui é a que fala 8,32 newtons, certo? Por quê? Porque ela é a única que é maior do que o 8, que é a força que o B faz no C. Tá? Se você quisesse descobrir quanto que vale a força que o A faz no C, só para ter certeza, é só você olhar aqui, ó, que entre o A e o C tem uma distância de quanto? Tem uma distância de 0,5, certo? 0,5 metros.
E essa distância de 0,5 metros, ela é 5 vezes maior do que a distância entre o B e o C, certo? E aí você sabe que quanto maior é a distância, menor é a força. Nesse caso aqui, lembra? A distância é 5 vezes maior, a força vai ser menor. Quantas vezes? O quadrado de 5, que é 25. Então vai ser 25 vezes menor. Se você pegar esse 8 newtons que a gente achou aqui e dividir por 25, você vai descobrir que a força entre o A e o C é igual a 0,32 newtons. E aí, somando o 8 daqui com o 0,32 daqui, eu tenho a resposta que eu tenho na letra E, certo? Mas nem sempre as forças elas estão atuando na mesma direção. E como nem sempre é assim, aqui eu tenho uma situação, né, uma questão onde as cargas elétricas que estão representadas não fazem forças na mesma direção. A questão fala assim para ti, ó. 3 cargas elétricas são mantidas fixas conforme a figura. Então tem essas 3 cargas elétricas aqui, ó, uma negativa, uma positiva e outra positiva. Qual das alternativas expressa corretamente a direção e o sentido da força elétrica total sobre a carga A? Então veja que aqui ele não quer nenhum valor, ele quer saber qual é a representação gráfica desse vetor. E nós vamos lá, né? Vamos conseguir descobrir qual é a representação gráfica desse vetorzinho. Bora lá, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 cargas dispostas dessa forma. Para ficar mais fácil, eu vou redesenhar aqui para ti. Tu poderia desenhar por cima, né, da questão se você quisesse. Então eu vou pegar aqui uma carga, outra carga e outra carga, certo? Perceba que aqui eu tenho uma carga negativa, aqui uma positiva e aqui outra positiva, tá? Por que tu não vai botar o valor delas? Porque todas são iguais a 1 coulomb. Então, se elas são todas iguais, para mim, e estão à mesma distância, né? Para mim só vale a pena descobrir qual é o sinal delas. Por quê? Porque esse sinal, ele determina qual é o tipo de força, se é de atração ou se é de repulsão, tá? Então eu vou lá. Vamos descobrir aqui quais são as forças que eu tenho. Sempre lembrando que só o que me importa é o corpo A, tá? Então aqui no corpinho A, você tem uma força de atração sendo aplicada por essa carga que é negativa. Lembra? Sinais opostos se atraem. Então aqui eu vou ter uma força de atração, né? Uma força de atração para a carga negativa. É muito fácil descobrir a direção aqui, tá, galera? Porque é só você olhar a linha que une as duas cargas. Então aqui vai ser na horizontal e para esquerda, beleza? Porque é uma atração. Agora, tem uma carga aqui embaixo que ela é positiva, então ela vai repelir a carga A, né? Ela vai fazer uma força para cima, certo? Então agora elas não estão na mesma direção. Como é que eu faço um somatório desses? Tem algumas formas de você somar vetores. Um deles é o método do paralelogramo, que apesar do nome complicadinho, né, é bem simples. Você traça o paralelo de um vetor no final do outro. Então aqui você tem uma direção que é vertical nesse vetor, né? Você vai traçar uma reta vertical no final do vetor aqui de baixo, que é o vetor de atração para carga negativa. Então eu pego aqui, ó, e vou traçar um vetor vertical. O vetor não, desculpa, uma direção vertical aqui no final do vetorzinho que está na horizontal. E eu faço a mesma coisa no final desse vetor aqui de cima, ó. Opa! Ele não veio comigo, mas eu consigo fazer aqui, ó. Pronto. Então veja que tem um ponto onde eles se encontram, né? Tem um ponto de encontro dos dois. E para que serve esse ponto de encontro? Esse é o final do meu vetor resultante. Então eu vou pegar e puxar ele aqui desde o início, tá? E onde eles se encontram é o final, é para onde está apontando a setinha. Pronto. Está aqui o meu vetor resultante, né? Esse é o vetor força resultante sobre a carguinha A, beleza? Veja que aqui, se você não quisesse ter feito, né, o desenho como eu fiz, você saberia que o vetor correto para você marcar aqui é um vetor que ao mesmo tempo ele está apontando para a esquerda e para cima. Então só sobraria realmente a letra B para você marcar, tá bom? Eu separei uma outra questãozinha aqui que na verdade tenho essa, né? Essa questão aqui e essa questão que elas falam sobre cargas de mesmo sinal. Aqui é uma
É uma situação muito parecida para as duas, tá? E você quer saber qual é o vetor resultante também de maneira gráfica. Eu vou pegar essa daqui, que fica mais legal para a gente fazer o desenho, tá? E essa questão ela fala assim para mim. A figura abaixo mostra duas cargas elétricas, mais que e menos que, com Q sendo maior que zero, separadas pela distância 2A. Então ele me mostra aqui que a distância até o eixo X, né, é a mesma para os dois. E simétricas em relação ao eixo X. Qual das alternativas seguintes representa mais corretamente a direção e o sentido da força que atuaria sobre uma terceira carga colocada em B? Então aqui ele falou que a carga é Q, e ele me falou que o Q é positivo, ou seja, aqui no B vai vir uma carguinha positiva. E agora é só eu determinar aqui para onde é que vai apontar o meu vetor e eu vou aplicar a mesma regra que eu apliquei antes, a regra do paralelogramo, certo? Então veja aqui, ó. Primeiro eu vou traçar direções para você entender para onde é que vai atuar a tua força, né? Lembra que a tua força, ela só pode atuar na direção da reta que une as duas cargas. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar, aliás aqui, eu vou ter que puxar ela aqui para cima, as direções que você precisa ter. Então, entre o menos Q e a carguinha positiva que eu vou colocar aqui, só pode ser essa direção, tá? Agora, aqui entre o mais Q e a carguinha que eu vou colocar no B, só pode ser essa direção aqui. Lembra que a direção é a reta de suporte do teu vetor, tá? Então, bora lá. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a interação entre as cargas. Aqui eu tenho uma carga negativa. E lembra que ele falou que ele vai colocar uma carga positiva aqui para mim no B? Então essa carguinha aqui é positiva, certo? Se ela é positiva, entre uma carga negativa e uma positiva, eu tenho sempre uma atração. Então, a primeira força que eu represento aqui é uma força de atração. Tá aqui ela, ó. Pronto. Acabou. Quer dizer, acabou não, né? Tá longe de acabar. Essa é uma força de atração. Mas eu tenho mais uma força aqui, né? Vou até separar elas. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, tá? Então vai ser a força que o 1 faz aqui no B e a força que o 2 faz. Então F1 tá aqui, tá? E a 2? Bom, veja que a 2, ela é positiva. Então ela vai repelir esse cara aqui, tá? E a direção tem que coincidir com a direção que a gente traçou antes. Então aqui vai ter uma força F2 que está nessa direção determinada entre a união do centro das cargas aqui, e ela vale F2, certo? Então, o que vai acontecer? Agora, para descobrir onde elas se encontram, eu vou traçar o paralelogramo. Vou até mudar aqui a corzinha, tá? Para a gente conseguir diferenciar uma da outra. Então, eu vou traçar um paralelo desse vetor aqui, ó, um paralelo desse vetor lá no final do F1, certo? E um paralelo do F1 no final do F2. Às vezes assim, mas para ti é fácil, ali tu tá usando, né, o programinha, tá tudo bonitinho, como é que eu faço, né, na vida real, na hora de resolver essa questão? Você pode pegar a tua régua, alinhar, que nem eu fiz aqui com o pontilhado, né, em cima de um deles e só arrastar até o final do outro, sem mudar a direção dela em relação à folha, tá? Isso também ajuda. Então aqui eu vou pegar, ó, vou traçar o paralelo aqui do F1, então deixa eu pegar a retinha dele aqui, e eu vou traçar aqui no final do F2. Veja que o encontro deles se deu exatamente aqui, ó. E aí eu vou lá e vou traçar o meu vetor resultante. Eu pego aqui do início e traço até o ponto de encontro deles. Ou seja, o meu vetor resultante aqui, ele vai ser um vetor que aponta para cima. Então é um vetor vertical e para cima. Esse é o vetor força resultante na carinha que foi colocada aqui no ponto B, certo? Então você vem aqui e marca de novo o B, né? Uma força vertical e para cima. Se você viesse aqui na questão que eu mostrei para você antes, né? É a mesma situação, tem uma carga negativa e outra positiva, então você teria uma força de atração para cá, uma de repulsão para cá, e aplicando a regra do paralelogramo, você marcaria a alternativa D, um vetor na vertical e para cima, tá, galera? Então, muito cuidado aqui quando ele te pedir uma
uma resolução, né, que envolva a representação gráfica do vetor. Sempre defina primeiro se é uma força de atração ou de repulsão, desenha ela e depois aplica a regra do paralelogramo que vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Nos próximos vídeos nós vamos falar aí sobre campo elétrico, beleza? Até mais!